Bom, boa noite, pessoal. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2025. Nós vamos começar as atividades, né, normais do Grupo de Estudo Ecologia e Marxismo, né, com essa aula inaugural proferida pelo professor Luiz Marques. Né? Para quem não sabe, o Grupo de Estudo se reúne toda terça-feira, às 19 horas, e uma vez por mês a gente faz as atividades abertas. Né? No mês que vem, nós vamos receber o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que vai falar com a gente sobre o Mesaros, né? Sobre o conceito de crise estrutural do capitalismo. E, em abril, nós vamos receber o Pedrão, está aqui com a gente agora, o Pedro Aranha, né? Que vai falar com a gente sobre história do ambientalismo. Mas aí depois eu falo mais sobre o curso no final, para a gente não perder mais tempo aqui. Eu vou passar a palavra para o Luiz Marques. Sim, eu preciso só falar uma coisa. No nosso último encontro, a gente teve um ataque cibernético, né, aqui. Entraram os bolsonaristas para atrapalhar. Então, caso isso aconteça, é só todo mundo manter a calma e não tentar me ajudar. Porque uma das táticas deles é um fica tumultuando e vários ficam reclamando do tumulto. Então, nessa hora, né, se vocês perceberem, fica todo mundo com o microfone fechado, que eu excluo rapidamente e a gente prossegue a reunião, tá bom? Bom, então é isso, né? Vou passar a palavra para o Luiz Marques. A gente sempre convida as pessoas aqui, a gente deixa totalmente à vontade, né, para o tempo de fala, para a metodologia que quiser aplicar, tá certo? Então, te agradecendo mais uma vez, professor. Obrigado. Tem pouco mais de um ano, né, que a gente fez aquele debate aqui, foi dia 5 de dezembro de 23, né? Então está ótimo. Tem muito bastante coisa para atualizar. Obrigadíssimo, Renato. Boa tarde aí, boa noite, todo mundo. Estou feliz aqui em estar com vocês. E agora chegou a grande hora de compartilhamento da tela, que é o momento mais difícil da vida de qualquer pessoa. Então, vamos lá. Eu vou de janela, vou de janela, vamos ver o que acontece. Janela, ou vou de tela cheia, vamos ver o que está tela cheia. Não, vou de janela. Clico aqui. Não, tem que ir na tela cheia. Tela cheia. Assim. Compartilha. Faz assim. Aqui, troca, que deu. Não, faz mal, normal. Entrou com aquela coisa infinita, né? Isso, agora está ok. E agora? Está andando? Está ótimo. Perfeito. Obrigado, ok. Gente, eu não estou vendo vocês, mas não tem importância, eu estou só com a minha tela aberta aqui. Então, se por acaso der algum problema técnico, vocês me interrompam imediatamente, tá? Porque eu não tô vendo vocês. Então, vamos lá. Isso aqui é a primeira piadinha e a única também da palestra, que, evidentemente, o assunto é muito, muito ruim. E vamos lá, então. Né? Então, o plano da exposição que eu proponho a vocês é esses 4 pontos. Né? Então, efeito estufa e aquecimento, 70 anos de alertas, 65 a 2025, aceleração do aquecimento em taxas por década, então, a questão da aceleração do aquecimento. Terceiro ponto, aquecimento, impactos e riscos, o que o IPCC não previu. E, finalmente, não há transição energética à vista. Né? Então, vamos lá, vamos começar, né, para falar sobre a questão do clima. Né? Então, a atmosfera, os gases de efeito estufa, no século XIX, sobretudo essas 4 figuras que vocês estão vendo aí, o Fourier, a Eunice Newton Foote, o John Tyndall e os Svante Arrhenius, que talvez vocês não saibam, mas ele é, eu acho que, trisavô da Greta Thunberg. Então, desde o século XIX, sobretudo com essas figuras, há outras, mas essas são mais importantes, sabemos que a temperatura do planeta é regulada, entre outros fatores, pela concentração de gases de efeito estufa. CO2, né, metano, óxido nitroso, vapor de água e outros gases da atmosfera, os gases fluorados, etc, etc. Então, vamos distinguir o que é o efeito estufa, né, o natural, e o efeito estufa intensificado pelo homem. O efeito estufa é alguma coisa fundamental. Né? Sem o efeito estufa natural, a Terra seria gelada. Né? O efeito estufa é um processo causado, sobretudo, pelos gases acima de citados, que ocorre naturalmente na atmosfera a uma taxa mais ou menos de 1% da atmosfera. Ele tem uma função chave,
na manutenção de temperaturas atmosféricas, marítimas e sobre a superfície terrestre, compatíveis com as espécies que habitam o planeta, né? Então, vejam, se vocês pegam esses 4 planetas, né, o Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, se não houvesse o gás de efeito estufa, a temperatura de equilíbrio, seria a temperatura média do planeta, seria de menos 18 graus Celsius, né? Aqui estamos falando em graus Kelvin, né? Mas não importa, só para a gente entender, em graus Celsius, significaria, então, menos 18 graus Celsius. Portanto, não haveria água em estado líquido, tá certo? Não haveria CO2, portanto, não haveria assim, qualquer forma de vida vegetal, tá certo? Por causa da fotossíntese, não é? E graças, então, ao excesso, graças, portanto, à existência de gás de efeito estufa, a temperatura do planeta era 14 graus, agora está 15, mais ou menos, e, portanto, é possível vivermos nesse planeta, né? Beleza. Em 65, o Roger Revelle fez a cabeça do Lyndon Johnson. Veja, o Lyndon Johnson é uma das personagens mais nefastas da história do século XX. Né? Ele é o prime suspect, provavelmente, é o primeiro suspeito do assassinato do Kennedy. Se vocês viram o filme do Oliver Stone, isso fica bem claro nesse filme. Ele é o responsável pela grande escalada da Guerra do Vietnã. O cara é um dos caras, é um genocida completo. Porém, era um cara, curiosamente, como muitos, de resto, se você pegar o Theodore Roosevelt, no começo do século XX, que era um outro, sei lá, não tem nem adjetivo para dizer o quão horrível era o Theodore Roosevelt, ele era um cara muito interessado em ecologia. Existe uma ecologia de direita, digamos assim. Né? E o caso do Theodore Roosevelt era muito claro em relação a isso. Inclusive, ele foi à Amazônia, ele conheceu o Marechal Rondon, etc, etc. É toda uma história. Não importa. O Lyndon Johnson... graças ao Roger Revelle, faz uma mensagem especial ao Congresso dos Estados Unidos no final de 1965, dizendo: esta geração alterou a composição da atmosfera em escala global através de materiais radioativos. Lembre que em 1963 foi o ano em que, pela primeira vez, foi proibido os testes nucleares na atmosfera. Começaram os testes subterrâneos. Até 63, mais de 1.000 testes nucleares haviam sido feitos pelos Estados Unidos, Rússia, China, etc. Inglaterra, França. Portanto, através de materiais radioativos e um aumento constante em CO2 pela queima de combustíveis fósseis. É a primeira vez que, numa declaração pública de um governante mundial, aparece a questão do aumento constante do CO2 pela queima de combustíveis fósseis. Isso já era sabido pelos cientistas, etc., mas não havia ainda emergido no discurso público, no discurso político. Em 72, aparece, então, a primeira projeção de um aquecimento até o final do século XX, né, do John Stanley Sawyer, que publica uma projeção na revista Nature, essa aqui que eu estou mostrando para vocês, né, de um aquecimento de 0,6 graus Celsius até 2000, e em 2007, exatamente depois, 35 anos depois, numa espécie de homenagem, não é, ao Sawyer, o Neville Nichols publica esse artigo, então, Climate Sawyer Predicted, né, predisse a taxa de aquecimento em 1972, e eu estou traduzindo aqui o texto. Ele diz: há 35 anos, essa semana, a Nature publicou um artigo intitulado Dióxido de Carbono produzido pelo homem e o efeito estufa, do eminente cientista atmosférico Sawyer. Em 4 páginas, Sawyer resumiu o que se sabia sobre o papel do CO2 na intensificação do efeito estufa natural e fez uma notável previsão do aquecimento esperado no final do século XX. Ele concluiu que o aumento de 25% no dióxido de carbono atmosférico, na concentração atmosférica, né, de dióxido de carbono, previsto para ocorrer até 2000, correspondia a um aumento de 0,6 graus Celsius na temperatura mundial. De fato, a temperatura da superfície global aumentou cerca de 0,5 graus Celsius entre o início dos anos 70 e 2000. Bom, basicamente, então, vocês percebem que desde 1972, com modelos muito simples, a ciência dos climas era capaz de fazer previsões bastante precisas em relação à taxa do aquecimento. Em 75, então, Wallace Brooker cunha o termo global. É a primeira vez que aparece o termo global warming, né? O aquecimento global, num artigo publicado na revista Science, que se chama exatamente esse. Veja que tinha um ponto de interrogação no título. Mudança climática. Estamos na iminência de um pronunciado, né, de um forte global warming, né, um aquecimento global, né? E o que ele vai falar, então, nesse artigo? Ele vai dizer: o aumento exponencial do dióxido de carbono atmosférico tenderá a se tornar um fator significativo e no início do próximo século, portanto, em 2001,
terá levado a temperatura planetária média além dos limites experimentados durante os últimos 1000 anos. E, efetivamente, ele propõe essa tabela, né, através de modelos extremamente simples, né? Então, a projeção dele qual era? Vejam, o que está mostrando aqui para vocês, nas duas tabelas, a penúltima e a última, né, é a quantidade de CO2 na atmosfera em partes por milhão, e então, ele tinha proposto 403 partes por milhão na atmosfera, o que nos levaria a um aquecimento de 1,1 graus Celsius, temperatura média global do planeta, né? E vejam que, efetivamente, ele errou por muito pouco, né? Ele errou por muito pouco, por quê? Porque a concentração atmosférica de 400 partes por milhão ocorreu em 2013 e não em 2010, e a temperatura de 1 grau Celsius ocorreu em 2015 e não em 2010. Ou seja, E por que houve um pequeno erro aqui? Porque, na verdade, a atmosfera estava ainda tão carregada de fuligem da queima de carvão, e como fuligem da queima de carvão tem um efeito de esfriamento temporário do planeta, na verdade, ele não levou suficientemente em consideração exatamente esse efeito de mascaramento do aquecimento produzido pelos aerossóis, ou seja, pela fuligem da queima de carvão. Em 79, nós podemos dizer que começa efetivamente a haver um consenso científico em relação a isso, no relatório Julie Charney, que tinha sido encomendado pelo Jimmy Carter, que se chama, então, Carbon Dioxide and Climate, uma avaliação científica, né? E esse relatório é o primeiro relatório do qual participam praticamente todos os cientistas mais importantes, pelo menos dos Estados Unidos, mas não apenas, cientistas do clima, né? Inclusive o James Hansen já estava lá quando jovem. E o que eles vão dizer, né? Dizendo isso em 3, 4 palavras, né? Sabemos há mais de um século, desde o século XIX, que mudanças na composição da atmosfera podem afetar sua capacidade de reter a energia do Sol em nosso benefício. Claro, porque era em nosso benefício, no sentido que, se não houvesse, não é? Como eu disse a vocês, se não houvesse o efeito estufa, nós não existiríamos. Temos agora evidência incontrovertível de que a atmosfera está, de fato, mudando e que nós próprios contribuímos para essa mudança. As concentrações atmosféricas de CO2 estão aumentando continuamente e essas mudanças estão ligadas ao uso humano de combustíveis fósseis e à exploração da terra, ou seja, ao desmatamento, né? Em 79, em fevereiro de 79, daquele mesmo ano, portanto, existe a primeira Conferência Mundial do Clima. Não é uma conferência governamental ainda, é uma conferência de cientistas, né? World Climate Conference, né? O WCC, em Genebra, ao longo de 2 semanas, com cientistas de 50 nações, e é a mais importante iniciativa científica global antes da criação do IPCC, em 1988. Quais são as 2 frases que eu retenho da declaração final? É urgentemente necessário agir, das diversas formas de impactos humanos potenciais sobre o clima já identificados, os impactos que podem decorrer especificamente do acúmulo de CO2 na atmosfera merecem a mais urgente atenção da comunidade global das nações. Beleza, em 81, o James Hansen publica o seu primeiro artigo de grande impacto, que se chama exatamente Climate Impact, o impacto do clima, o impacto no clima dos aumentos, né, do dióxido de carbono atmosférico. O que ele vai dizer? Ele vai dizer: o aquecimento global projetado para o próximo século, 1981, é de uma magnitude quase sem precedentes. Baseados nos cálculos do nosso modelo, que era um modelinho que caberia hoje em qualquer celular, certo? Imagina um computador de 81. Estimamos que ele será de aproximadamente 2,5 graus Celsius, para um cenário com lento crescimento de energia e um misto de combustíveis fósseis e não fósseis, ou seja, já pensando em alternativas energéticas aos combustíveis fósseis. Esse aquecimento deve exceder a temperatura durante o período antitermal, que é o período mais quente do Holoceno, os últimos 11.700 anos, ou seja, 6.000 anos atrás, e o período interglacial precedente, o período interglacial, portanto, o Emiano, 125.000 anos mais ou menos atrás, e se aproximaria da temperatura do Mesozoico, a idade dos dinossauros. Muito bem. Em 85, o Carl Sagan, a convite do Al Gore, o Al Gore é o cara que convidou toda essa turma, tá, para ir a fazer depoimentos no Congresso. O Carl Sagan presta depoimento no Congresso dos Estados Unidos. E ele vai falar o quê?
na taxa atual de aumento dos gases menores capazes de absorver radiação infravermelha, haverá um aquecimento de vários graus centígrados no planeta entre meados e final do próximo século. Este é um problema que transcende nossa geração, é um problema transgeracional. Se não fizermos a coisa certa agora, haverá problemas muito sérios que nossos filhos e netos terão de enfrentar. É também um problema global. Bem, em 87 e em 89, a coisa entra, digamos assim, na circulação sanguínea da mídia. Né? Nós estamos falando agora, quando o Carl Sagan faz esse depoimento, e depois em 88 o próprio James Hansen vai fazer o mesmo depoimento no Congresso, a coisa toma uma outra dimensão, pelo menos na imprensa norte-americana e europeia. Então, em 87, o Time publica, né, 19 de outubro de 87, The heat is on, né, o aquecimento está ligado, e em 2 de janeiro de 89, vocês sabem que o Time, todos os anos, publicava, no começo do ano, a personagem do ano, né? A personagem do ano. E exatamente, 2 de janeiro de 1989, ele vai colocar aqui, não existe a personagem do ano, existe o planeta do ano, né? Endangered Earth, né? A Terra em perigo, né? A Terra em perigo, em estado de perigo. Em 87, por causa também do Sagan e outras coisas, vocês veem que as manchetes na imprensa dos Estados Unidos estão muito claras, né? Vejam, o Washington Post publica uma previsão sombria para a Terra estufa, o Chicago Tribune, cientistas preveem catástrofes na crescente onda de calor global, o New York Times prevê-se um aquecimento mais rápido do globo, e assim por diante, né? Em 88, então, o James Hansen vai fazer esse famoso, mais importante depoimento no Congresso, etc., que vai levar a capa do New York Times, e ele vai dizer, então, não, eu não vou pegar isso aqui, o que é mais importante? Isso aqui é interessante, porque ele fala, ele tinha sido ameaçado pelo Reagan, né? Se ele falasse, ele ia ser despedido, porque ele era o diretor, então, do Instituto Goddard, da NASA, né? Então, ele fala, estou aparecendo aqui apenas como cidadão privado, não estou falando na qualidade de diretor da NASA, né? E ele vai falar, então, o aquecimento global é agora grande o suficiente para ser atribuível com alto grau de confiança em uma relação de causa e efeito ao efeito estufa. O efeito estufa foi detectado e está mudando o nosso clima agora. Muito bem, surge, então, nesse ano o IPCC, né? Surge o IPCC, a ciência básica sobre o aquecimento global estava estabelecida pelo menos desde 1979, como disse a vocês. A atenção volta-se, então, da diagnose para o refinamento das consequências previstas. E aí, em 86, portanto, qual é a função do IPCC? Ele é criado pela Organização Meteorológica Mundial e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, é endossado pela Assembleia Geral da ONU, conforme essa resolução 4353, e a missão dele é produzir relatórios de avaliação para a projetada Convenção 4 das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, o principal tratado a respeito, finalmente adotado em 9 de maio de 92, no Rio de Janeiro, né? Então, isso aqui já estava sendo pensado desde 72, depois em 87, com o relatório Brundtland, já era a proposta de fazer isso, em 88 é criado o IPCC, exatamente para servir de base, de plataforma científica para o Acordo do Clima, não é? A Convenção 4 das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que vai ocorrer no Rio de Janeiro. O que faz o IPCC? O IPCC, nesse momento, faz 6 relatórios, desde aquele momento até agora. Ele faz o primeiro relatório em 90, o segundo em 95, o terceiro em 2001, o quarto em 2007, o quinto em 2013 e o sexto em 2021-22, e um relatório síntese em 2023, além de vários relatórios especiais. O mais importante deles é esse de outubro de 2018, que se chama Global Warming of 1.5 degrees Celsius. Beleza. Vamos tentar resumir, né, o que é a mensagem do IPCC, né? O aquecimento é inequivocamente antropogênico, é produzido pelas atividades humanas, ele está aumentando, alguns de seus impactos são já irreversíveis no horizonte de tempo histórico, próximo. Sem zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050, o aquecimento será catastrófico. O aumento do aquecimento pode ser não linear, sendo passível de pontos de não retorno e de transições abruptas. Há signos de proximidade de transições abruptas no segundo quarto, onde estamos entrando agora,
do século em vários elementos críticos do sistema Terra, o que eles chamam de early warnings. Passemos ao segundo ponto, então, aceleração do aquecimento, em taxas por década, né? Então, vamos pegar um parâmetro que é o parâmetro da NOAA, né? O NOAA é a National Oceanic and Atmospheric Administration, que é uma agência de pesquisa científica dos Estados Unidos. E o que eles mostram é, se nós pegarmos, então, se vocês tiverem depois interesse em pesquisar, brincar com isso aqui, eu deixei o link aqui embaixo, é nesse site dele chamado Climate at a Glance Global Time Series, né? O clima num relance de olho, né? Em séries globais de tempo. Então, se vocês pegarem, então, as anomalias, ou seja, o aquecimento da temperatura, a média das anomalias de temperatura global, terra e oceano combinados, de janeiro a dezembro de cada ano, vocês vão ver que de 1850 a 2024, portanto, nesse longo período de tempo, a taxa de aquecimento do planeta foi de a taxa média de aquecimento do planeta foi de 0,06 graus Celsius por década. É importante que pensem o seguinte, veja, o zero aqui, para o NOAA, não é o chamado período pré-industrial, 1850 e 1900. Para o NOAA, o período de referência deles é a média da temperatura do século XX. Tá? É a média da temperatura do século XX. Então, se vocês olharem bem aqui, vocês vão ver que até 1940, todas as temperaturas de todos os anos, de 1850 a 1940, estavam abaixo da média da temperatura do século XX, 1901, 2000. A partir de 1940, vocês veem que existe um salto, mas esse salto aqui não é muito confiável, tá? Por quê? Porque estava no período da guerra, e, portanto, o período da guerra, as mensurações eram muito, muito difíceis. Então, vamos ignorar esse calombo aqui, ó, e vamos partir a partir de 45, tá bem? De 45 até 1970 e poucos, vocês veem que o quê? Que a temperatura do planeta oscila acima e abaixo da média da temperatura média global do século XX. E a partir de finais dos anos 70, vocês veem que, então, que a temperatura sobe muito fortemente. Bom, isso é, portanto, a temperatura, a taxa de aquecimento médio global por década entre 1850 e 1900. Agora, se a gente pegar de 61 a 90, os 30 anos anteriores ao primeiro relatório do IPCC, que é de 1990. E o que nós vamos ver, o que está escrito aqui em cima, é 0,14 graus Celsius por década. Então, você veja que a temperatura está aumentando aqui mais rapidamente do que aqui. Aqui, veja, é longa, né? É muito pouco inclinada a curva. Aqui a curva já é bem mais íngreme. Se nós pegarmos de 95 a 2024, que são os outros 30 anos, né? Porque o período de referência no sistema climático é 30 anos em geral, porque dentro desses 30 anos já se configura uma tendência, senão as variações podem ser mais ou menos enganosas. E aí nós vemos que nós estamos falando agora de um aumento médio da temperatura global de 0,24 graus Celsius por década, de 95 a 2024. Beleza, se nós pegarmos agora do segundo decênio para cá, não é ainda um período muito longo, certo? É um período de 14 anos, não de 30, portanto, nós não temos certeza de que a tendência se configurou, mas, em todo caso, o que nós temos é que do segundo decênio para cá, a taxa de aquecimento médio global, terrestre e marítima combinada, é de 0,39 graus Celsius por década. Vejam que, portanto, se mantiver, mesmo que não haja aceleração a maior ainda, se mantiver essa taxa de aquecimento, nós vamos ter 1 grau a mais no aquecimento médio global a cada 26 anos. Tá certo? Vejam, que nós demoramos de 1920 a 2015, quase 100 anos, 1920 a 2015, quase 100 anos, para aumentar 1 grau. E agora nós estamos falando em aumentar mais 1 grau a cada 26 anos. Né? Mais 1 grau a cada 26 anos. Agora, isso aí, regionalmente falando, varia muito. Né? Então, a América do Sul, porque nós estamos no hemisfério sul, e o hemisfério sul tem mais água do que terra, então, na América do Sul, a taxa de aquecimento, e aqui é só a terra, né, e não a terra e o mar,
é de 0,31 graus Celsius por década. Na América do Norte, é de 0,34 graus Celsius por década. Na Europa, é de 0,53 graus Celsius por década. Significa que a cada menos de 20 anos, eles aumentam um grau. Tá? A cada 18, 17 anos, eles aumentam um grau. A Europa é o continente que está se aquecendo mais rapidamente no planeta. Né? O Ártico está se aquecendo ainda mais rapidamente, mas o Ártico não é um continente. Né? A Antártida é um continente, mas o Ártico não é. O Ártico é o oceano. Então, vejam que a Europa isso serve de referência para a gente quando a gente fala que os países setentrionais estão mais capacitados para se adaptar, é falso. Na verdade, a Europa está menos capacitada para se adaptar do que a América do Sul, por exemplo. Tá? Então, vamos agora falar um pouquinho desse gráfico. Né? Esse gráfico é o gráfico do James Hansen, um gráfico do Goddard Institute for Space Studies, da NASA, e o que ele mostra, esse gráfico aqui, acho que eu já falei para vocês dele no ano passado, mas em todo caso falo de novo. Então, aqui a linha azul aqui é a variação anual, tá certo? A linha vermelha é a variação a cada 11 anos, por causa do ciclo solar de 11 anos, mas não importa, porque a linha vermelha está dentro da linha azul, portanto não tem significado maior para nós. A linha verde é exatamente o best linear fit, ou seja, a melhor linearização da curva. Né? Como se nós retificássemos a curva, e a gente vai ver qual é o grau de inclinação dessa curva. E esse grau de inclinação entre 1970 e 2010 nos dá um aquecimento de 0,18 graus Celsius por década. Só que de 2011 para cá, a gente sai dessa linha aqui, né, dessa nível de inclinação, e passa para esse nível de inclinação. E esse nível de inclinação nos leva ao quê? Nos leva a uma taxa de aquecimento que não é mais de 0,18 graus Celsius, mas se nós estivermos nessa linha de baixo aqui desse cone amarelo, ele será de 0,27 graus Celsius por década. Se nós estivermos na linha de cima, manterá de 0,36 graus Celsius por década. O que significa o quê? Significa que em 2050, na melhor das hipóteses, nós chegamos em 2 graus Celsius. E na pior das hipóteses, em 2050, nós já estaremos em 2,4 graus Celsius por década. Veja, este é uma projeção já hoje relativamente conservadora. Tá? Muito bem. Se vocês pegarem agora o trabalho do James Hansen e toda essa turma que está aqui em cima, tá? A equipe que trabalha com ele, que acabou de ser publicado ontem, né? 3 de fevereiro de 2025, tá vendo? 3 de fevereiro de 2025. Chama-se Global Warming, o aquecimento global acelerou. As Nações Unidas e o público está bem informado, né? Então, ele mostra agora o mesmo gráfico, tá vendo? Só que vai até 2030, tá vendo? Aliás, perdão, vai até outubro de 2024. E o que ele mostra aqui? Ele mostra a mesma coisa que eu falei para vocês até agora, mas vejam aqui, ó. Isso aqui é aquilo que acontece entre 2010 e outubro de 2024, né? E isso aqui é exatamente isso. A taxa de aquecimento de 0,18 graus Celsius por década entre 1970 e 2010 quase duplicou entre 2010 e 2023. Portanto, nós estamos falando exatamente do quê? Daquilo aqui, ó. Não era 0,18? Nós já estamos em quase 0,36, que é o dobro exatamente, portanto, já estamos nessa linha de cima aqui do cone, tá certo? Tá claro isso? Brasil. O que fala o trabalho coordenado pelo Carlos Nobre, Marengo, Wagner Soares, etc., que se chama Climate Change Risks in Brasil? Na primeira frase do prefácio, vejam, né? Num cenário de altas emissões de gás de efeito estufa, o Brasil, tem uma alta probabilidade, acima de 70%, de sofrer um aumento da temperatura maior do que 4 graus Celsius antes do fim do século. Né? E esse aqui é o gráfico que mostra isso, que está dentro desse livro. Né? O que mostra esse gráfico? Ele mostra 4 cenários futuros, ele mostra o histórico e 4 cenários futuros. O RCP, o Representative Concentration Pathway, não importa o que significa isso para a gente agora, importa que quanto maior aqui o número, maior a taxa de emissão de gás de efeito estufa. E vocês veem, portanto, que em qualquer cenário, qualquer dos 4 cenários, o que nós temos?
nós temos um aquecimento de até 2 graus Celsius em 2030. Olha aqui 2030, ó. Em 2030, nós temos praticamente qualquer cenário 2 graus Celsius. Se nós continuarmos no cenário em que estamos, que é o cenário da linha vermelha, é o cenário de maiores emissões, nós chegamos em 4 graus Celsius em 2060. E nós chegamos em 6 graus Celsius em 2100, e a gente continua aquecendo até 2300 sem parar. Tá? A gente pode dizer que a partir daqui, portanto, a partir do próximo decênio, nós já temos impactos que são muito maiores do que aqueles que nós somos capazes de lidar com eles. Então, aquecimento, impactos e riscos, o que o IPCC não previu, né? Então, o que o IPCC falava naquele relatório que eu falei para vocês de 2018, né? Special Report 1.5, né? Special Report 1.5, né? De 2018. Ele vai dizer o quê? Que a gente vai chegar em 2005, a 1,5 graus Celsius em 2040, podendo acontecer em 2030 ou em 2052. Então, ainda, ó, o que eles dizem, ó, o aquecimento induzido pelo homem já atingiu cerca de 1 grau Celsius acima do período pré-industrial durante a redação deste relatório especial, que era em 2017, foi publicado em 2018. Na década de 2006 e 2015, a atividade humana tinha aquecido o planeta em 0,87 graus Celsius, mais ou menos 0,12, acima desse período pré-industrial. Se a atual taxa de aquecimento continuar, eu devia ter grifado isso. Eu repito, se a atual taxa de aquecimento continuar, aquela que estava sendo pensada em 2017, constatada em 2017, o mundo atingirá um aquecimento global induzido pelo homem de 1,5 graus Celsius por volta de 2040. Isso aqui é o gráficozinho deles básico, né? Pega essa linha pontilhada aqui, ó, pega essa linha pontilhada aqui, ela cruza em 2040, no centro da incerteza. Tá vendo? Podia ser em 2030, podia ser em 2052. Entre 2030 e 2050, o mais provável era que se cruzasse um aquecimento médio global de 1,5 graus Celsius em relação ao período pré-industrial por volta de 2040. Né? Beleza, o que aconteceu foi isso, que em 2024 nós chegamos em 1,6 graus Celsius. Né? Isso aqui é, então, o Copérnicus, que é a Agência Europeia do Clima. Está vendo o 1,5 aqui, ó, nós ultrapassamos pela primeira vez, no ano de janeiro a dezembro de 2024, 1 grau Celsius, mas, na verdade, se nós tivéssemos pegado de julho de 2023 até maio de 2024, nós já tínhamos ultrapassado. Né? Mas não importa, importa que agora, de janeiro a dezembro, pela primeira vez, nós ultrapassamos 1,6 graus Celsius, e o ano de 2025 começa com recorde de temperatura em janeiro. Esse é um artiguinho muito interessante que o José Estáquio Diniz Alves, que é aí do Rio de Janeiro, é muito amigo meu, publicou um artigo que ele acabou de publicar agora, naquela revista, depois eu passo para vocês, esqueci o nome da revista agora, já volta o nome. Nós estamos, então, em 1,74 graus Celsius, né? Na média do mês de janeiro, né? Na média do mês de janeiro de 2025. Portanto, o IPCC subestimou a velocidade do aquecimento, mas ele subestimou também o aquecimento oceânico, né? E aí, em grande parte, a subestimação geral se dá por causa disso. Então, se vocês pegarem esse artigo desse fulano chamado Li Jingsheng, que é o maior especialista hoje, é um chinês, que é o maior especialista hoje em aquecimento oceânico. É um deles, né? Tem vários caras, mas ele é um dos grandes caras. Ele publicou em 2019, tá vendo? Ó, um ano depois do relatório do IPCC, aquele relatório especial. Ele fala: o aquecimento foi maior no período de 71 a 2010 do que o reportado pelo 5º relatório de avaliação do IPCC, aquele de 2013. As estimativas do IPCC situavam entre 0,24 e 0,36 watts por metro quadrado nesse período, ou seja, a cada metro quadrado do oceano, ele estaria aquecido 0,24 a 0,36 watts, né, por cada um desses metros quadrados. As 3 estimativas mais recentes sugerem uma taxa de aquecimento, olha, 0,2436, não, 0,36, 0,37 ou 0,39 no mesmo período, né? E aí ele vai dizer, todos os 4 estudos recentes mostram que a taxa de aquecimento oceânico para os 2.000 metros superficiais aceleraram nas décadas após 1991 de 0,55 watts por metro quadrado para 0,68 watts por metro quadrado. É um enorme aquecimento, muito maior do que o IPCC havia previsto, né?
Agora falemos dos impactos. E agora exatamente aqui que é interessante, porque pela primeira vez o IPCC admite um erro. Muito difícil o IPCC admitir erros, mas aqui ele admitiu explicitamente. Né? Veja o que está escrito no relatório, no grupo de trabalho 2, né, do último relatório que ele publicou em 2022, chamado Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade. Eles dizem: as mudanças climáticas causaram danos substanciais e perdas recentemente reversíveis no ecossistema terrestre de água doce, costeiro, blá, blá, nos oceanos abertos. Alta confiabilidade. Muito bem. Todas as frases deles colocam qual é o nível de confiança que eles têm naquilo que eles acabaram de dizer. O que importa é o que vem depois. A extensão e a magnitude dos impactos das mudanças climáticas, são maiores do que as estimadas nas avaliações anteriores do próprio IPCC. Tá certo? Alta confiabilidade. Então, eles estão admitindo que para o nível de aquecimento constatado, o impacto é maior. Né? O impacto é maior. E aí vocês pegam claramente, vocês veem, por exemplo, isso. Né? Esse é um relatório das Nações Unidas, né? A seca global pode impactar mais de 75% da população do mundo até 2050. Né? Até 2050. Isso aqui é esse relatório. Né? E esse relatório mostra para vocês, entre 2020 e 2022, está vendo aqui embaixo, quais foram as áreas que foram afetadas por secas excepcionais. Vejam, todo o oeste dos Estados Unidos, parte norte do México, o Peru, uma parte grande da Argentina, toda essa região norte e nordeste do Brasil, toda essa região aqui, né, da África subsaariana, a Itália, uma região da África Central, da Europa Central, a Espanha, muito fortemente, não é? Toda essa região aqui da Síria, do Iraque, etc., etc., toda a região da Ásia Central, toda a região da Índia, grande parte da região da Índia, grande parte do oeste da China e Austrália, né? A maior parte do território da Austrália. Né? Então, vocês percebem, é gigantesco já, isso entre 2020 e 2022, tá certo? Então, esse enorme. E qual é o impacto disso, por exemplo? Se vocês pegarem os incêndios, claro, quanto mais seca, mais incêndios, mesmo que não haja agronegócio no pedaço, tá certo? No caso do Brasil, os incêndios são causados pelo agronegócio. No caso dos Estados Unidos, não. Né? No caso dos Estados Unidos, o incêndio é um incêndio involuntário, ou ele é involuntário, ele pode ser causado pelos homens, mas involuntariamente. O cara deixou uma bituca de cigarro, uma coisa assim, mas ele não quis pôr fogo. Então, veja, desde 2015, os Estados Unidos têm sofrido, em média, cerca de 100 grandes incêndios florestais a mais cada ano do que no ano anterior. Né? Então, o número de wildfires, o número de incêndios florestais está aumentando. Agora, se nós pegarmos aqui, falamos também da área afetada pelos incêndios nos Estados Unidos. Né? Em 1983, que é onde começa esse gráfico aqui, havia 8 mil quilômetros quadrados, está vendo a área afetada? Em 2020, 40 mil quilômetros, quintuplica a área afetada por incêndios nos Estados Unidos de 1973 a 2020. Esses são impactos que o IPCC não tinha presente, digamos assim, né, muito fortemente. Se pegarmos agora o que aconteceu em Los Angeles, ou no furacão Helene, nos Estados Unidos, né, e pense em termos apenas, como os americanos gostam, né, de pensar em termos de prejuízos financeiros, tá certo? Isso aqui tirei isso aqui de um jornal canadense, por isso que está em francês, mas em Los Angeles os prejuízos estimados eram de 250 a 275 bilhões de dólares, B de Brasil, bilhões de dólares, né? No furacão Helene, 225 a 250 bilhões de dólares. Então, só entre setembro de 2024 e janeiro de 2025, portanto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 5 meses, menos de meio ano, os prejuízos causados por 2 eventos meteorológicos extremos foram da ordem de 500 bilhões de dólares. Só para pensar um pouco, né? Reservas de dólar do Brasil são de 300 bilhões de dólares, tá certo? Só esses dois prejuízos foram maiores que a reserva de dólar do Brasil, tá certo? No caso do Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Só que nós já sabíamos, como os outros já sabíamos também, mas aqui nós sabíamos claramente, isso estava sendo dito
Em 2013, no painel brasileiro sobre mudanças climáticas, estava se dizendo claramente que haveria um aumento grande da concentração de chuvas, não é, no Rio Grande do Sul. 2015, isso era 2013, 2015, tem aquele famoso relatório Brasil 2040 sobre os impactos, onde se reafirma esse fato. Naquele livro que eu mostrei para vocês em 2019, Climate Change Risks in Brasil, eles falam a mesma coisa. Então, nós temos 3 documentos científicos claramente dizendo vai acontecer inundações brutais no Rio Grande do Sul. Bom, foi o que aconteceu. Tá certo? 3,4 milhões de pessoas afetadas, 182 mortes registradas, enchentes no Rio de Janeiro causaram prejuízo de 87 bilhões de reais, alguma coisa da ordem de 15 bilhões de dólares. Né? Só para comparar com o que aconteceu, então, lá nos Estados Unidos. Beleza. Secas no Brasil, mais da metade, estou falando agora de agosto de 2024, certo? Estamos há poucos meses. Mais da metade dos estados no país enfrenta o pior período de seca em 80 anos, segundo o CEMADEM, né? Centro de Monitoramento de desastres ambientais, etc. Desastres naturais, né, como eles chamam. 16, mesmo artigo do CEMADEM, 16 estados e o Distrito Federal passam por pior período de seca em 80 anos, e aqui vocês veem exatamente as regiões afetadas, e vocês percebem que grande parte delas é o Cerrado, né? O Cerrado aqui, ó. O Cerrado e o sul da Amazônia, e aqui vocês veem, olha, se vocês olharem bem isso daqui, ó, começa aqui em Paraíba, isso aqui é a Transamazônica, e a Transamazônica desce até aqui. Né? E é exatamente essa grande cicatriz que leva ao grande desmatamento a partir de 1970, e você tem, então, portanto, essa gigantesca mancha das maiores secas da história, desde pelo menos em 80 anos. E se vocês pegarem, então, nesse período de 2013 a 2022, vejam, o 27% das mortes por inundações, por chuvas, nos últimos 10 anos, foram em 2022. 27% total, vejam. E aí você percebe que a partir de 2019, vocês têm um salto muito grande. Exatamente de mortes. As mortes no período foram 1.777, mas só em 2022 elas foram em 478. Vendo? E aí vocês veem claramente, então, que a partir de 2019 nós mudamos de regime, nós mudamos de risco, né? E esse é um dado que é importante a gente ter presente também, que é, vejam, o que está escrito aqui, o risco de mudanças abruptas e irreversíveis no sistema climático tornaram-se maiores em níveis menores de aquecimento, tá? É o que eu estou traduzindo aqui, abrupt and irreversible changes in the climate system, blá, tá? E o que nós vemos aqui, então? Vamos entender esse gráfico aqui, é muito simples, né? Isso aqui é o aumento da temperatura. 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, 5 graus, 6 graus. E aqui são os relatórios do IPCC. O terceiro relatório, de 2001, o quarto de 2007, o quinto de 2013 e o famoso relatório especial de 1,5 graus Celsius de 2018. O que nós vemos aqui? Vamos entender essas cores. Nível de risco. Amarelo, indetectável. Laranja, baixo. Vermelho claro, moderado. Vermelho escuro, alto. Vermelho muito escuro, muito alto. Né? Então, o que a gente deduz daqui, que é muito simples de entender, tá certo? Aqui, para o relatório do IPCC de 2001, havia um risco de mudanças abruptas e irreversíveis no sistema climático, ou seja, pontos de não retorno, só, vamos pensar assim, um risco moderado, só a partir de 4 graus, tá vendo? Em volta de 4 graus. E ele ficava forte só em 6 graus, muito alto o risco. Em 2007, ficou essa zona vermelha e escura aqui, vai baixando, tá vendo? Então, já em 4 graus Celsius, a gente entrava numa zona de alto risco. Em 2013, o quinto relatório, veja como aqui nós estamos, aqui estava moderado, tá vendo? Ó, aqui já está alto com 4 graus. E em 2018, vocês percebem que nós passamos de alto a muito alto entre 1 grau e 2 graus Celsius. E é isso, essa é a situação que nós entendemos finalmente agora, qual é a vulnerabilidade do sistema climático, ou seja, o limiar a partir do qual ele entra em transição abrupta para outro estado de equilíbrio, ou seja, ele se torna completamente irreversível, né? E esse é um dado importante do ponto de não retorno. Então, se vocês pegarem esse artigo do Armstrong McKay, importantíssimo, foi escrito por muitos autores, as observações revelaram que partes da camada de gelo da Antártida Ocidental, pois não,
Oi, houve um ataque aqui agora, e aí entrou outra transmissão, a sua caiu. Tem que voltar a então... compartilhar. Eu já expulsei a pessoa. Ok. Tem que voltar a compartilhar. Sim. Então, vamos tentar ver se eu consigo agora. Eu vou ter que voltar a ela, vou ter que baixar ela. Aqui o professor está ok. Está aparecendo o compartilhamento para você? Não, ainda não. Não, ele está ok. O compartilhamento é que parou. Que absurdo, gente, que absurdo. Eu vou ter que fazer a depuração lá no grupo, porque o grupo que recebe esse link ficou muito grande. Com quase 700 pessoas. Né? Tá. Renato, você não quer compartilhar o resto? De repente fica mais seguro isso. Bom, então, vamos lá. Então, esse trabalho, então, de 2022, né? Observações revelaram que partes da camada de gelo da Antártida podem ter já ultrapassado um ponto de não retorno, foram detectados potenciais sinais de alerta precoce do manto de gelo da Groenlândia, da circulação meridional do Atlântico e da circulação da floresta amazônica. Várias mudanças abruptas foram encontradas em modelos climáticos. Trabalhos recentes sugeriram que até 15 tipping points, tipping elements, estão agora ativos. Próximo. Parou de... Foi. Isso. Tá vendo? Então, esse é o mapinha deles, onde ele mostra 16 pontos que são suscetíveis de ultrapassar, então, esses tipping points, esses pontos de não retorno. E vocês veem aqui embaixo, então, eles ultrapassam, as bolinhas amarelas podem ultrapassar ao aquecimento de menos de 2 graus Celsius, os losangos de 2 a 4 graus Celsius e os triângulos acima de 4 graus Celsius de aquecimento médio global. Né? Então, esse trabalho de 2022, vamos em frente, que eu acho que é importante, que a gente percebe aqui que a Amazônia está entre 2 e 4 graus Celsius, né? Então, eles mostram aqui que já existem 7 tipping points, né? Em todas essas regiões, entre 1 grau Celsius e 2 graus Celsius de aquecimento médio global, percebe? Então, exatamente, então, a Antártida Ocidental, a camada de gelo da Groenlândia, etc, etc. Vamos em frente, que não vale a pena a gente perder muito tempo com isso, o que importa é isso daqui. É que quando eles publicaram esse artigo, alguns cientistas brasileiros disseram, não, veja, a mudança, a transição, o ponto de não retorno na Amazônia não é 2 a 4 graus Celsius, não é de 3 a 5 graus Celsius tampouco, é de 1,5 a 2 graus Celsius, porque ela depende mais do desmatamento do que do aquecimento. Né? Então, veja, a Amazônia, pontos de não retorno são definidos não apenas pelo aquecimento, mas também e sobretudo pelo risco ecológico, desmatamento, degradação, secas, incêndios, etc, etc. Então, a grande questão no Brasil não é o aquecimento, a grande questão é o desmatamento, né? Ou seja, é o agronegócio, basicamente. Vamos em frente? Então, aí o que significa esses riscos de aquecimento? Né? E aí, então, vocês têm esse trabalho de 2017 de um chinês jovem chamado Yang Shu, e desse é um indiano muito assim, já veterano, né, o Verabhadran Ramanathan, e que vai mostrar para vocês, então, essas categorias de risco do aquecimento de 1,5 graus Celsius a 5 graus Celsius. Vamos para o próximo, Renato. E aí, exatamente, então, essas categorias de risco, tá certo? Categorias de risco do aquecimento global acima do período pré-industrial, 1,5, perigoso, nós já estamos nele. 2 graus Celsius não experimentado no quaternário, ou seja, nos últimos 2,5 milhões de anos, quando a nossa espécie nem existia. Portanto, desastroso e inevitável até 2050. Já é inevitável. Nós não temos mais, se nós não emitirmos mais nenhum grama de gases de efeito estufa, hoje nós já temos uma inércia do sistema climático que nos leva a um aquecimento de 2 graus Celsius até 2050. 3 graus Celsius é catastrófico, 5% de chances de que ele ocorra antes de 2050, pequena chance. 5 graus Celsius de aquecimento desconhecido, ou seja, além de catastrófico, importando o risco existencial de extinção da espécie. Vamos em frente, por favor. Então, o que fala o Brian Hoskins é a mesma coisa, né? Não temos evidência de que um aquecimento de 1,9 graus Celsius é algo com que se possa lidar facilmente.
e 2,1 graus Celsius é um desastre. Vamos em frente. O que significa 2 graus Celsius em termos financeiros? Significa, segundo o Johan Rockström, um custo, um prejuízo de 38 trilhões de dólares por ano em 2050. 38 trilhões de dólares significa a perda de 18% do PIB global. Né? Só para vocês terem uma ideia, em 2023, o PIB dos Estados Unidos era de 27 trilhões de dólares. Nós estamos falando de 38 trilhões de dólares em 2000. E o que é o elo mais frágil disso, o elo mais fraco disso? É a agricultura. É a agricultura. Né? E, portanto, é grandemente o Brasil. Né? O agronegócio está absolutamente condenado. Né? É por isso que eles ficam enchendo o saco da gente. Isso aí é o agronegócio que está fazendo. Porque eles sabem que eles estão condenados. Eles já sabem que eles estão condenados. Vamos em frente, por favor. Não há transição energética vista. Né? E aí, portanto, a questão que eu acho que nós temos que entender é o seguinte: quando se fala em transição energética, é preciso denunciar que isso é uma falácia, não existe historicamente transição energética. Vejam, vou mostrar para vocês, os próximos slides mostram isso. Olha, historicamente, não há transição energética de uma matriz para outra. Tá? Há empilhamento e não substituição das fontes de energia. Vejam, isso daqui é o consumo de energia primária do planeta, medida em terawatts-hora. Tá bem? Você percebe que ela vai subindo um pouquinho aqui, a partir de 1950 ela empina, ela decola. Isso aqui é exatamente o antropoceno. O que significa isso? Significa, veja, que o carvão, isso aqui é a biomassa, tá vendo? A biomassa que nós consumimos em termos de energia, queima de lenha, né? Em 1800, não diminuiu por causa do carvão. Ela até aumentou um pouco. O carvão, portanto, não substituiu a biomassa tradicional. O petróleo não substituiu o carvão. Veja, o petróleo começa a surgir aqui muito fortemente, mas ele não substitui o carvão. O gás natural não substitui o petróleo. O gás começa aqui, ó, tá vendo? Ó, de novo, mas ele não substitui o petróleo. O que existe, portanto, é um empilhamento e não uma substituição de uma fonte por outra. Né? Vamos em frente? E eu mostro claramente isso aqui, o consumo de energia primária em terawatts-hora. Né? Em 1950, ele era de 20.139 terawatts-hora. Em 2001, 95. Em 2019, 136. Em 2022, mais ou menos 180 mil terawatts-hora de consumo de energia primária. Né? Portanto, de 1950 a 2022, ele se multiplicou por 9, de 20 para 180. Né? Para uma população que apenas, entre aspas, aumenta 3,2. Ela se multiplica por 3,2 entre 1950 e 2023. Né? No mesmo período. Portanto, você percebe que nós somos uma civilização voraz de energia. Então, quando surge uma nova matriz energética, ela se acrescenta às matrizes anteriores, ela não substitui a matriz anterior. Vamos em frente, por favor. Isso aqui é o empilhamento, a mesma coisa, então, até 2050. Em 2050, portanto, nós estávamos em 1950 em 20 mil terawatts-hora de consumo de energia primária, e nós, em 2050, passamos para 200, ou seja, nós decuplicamos o consumo de energia primária. Sendo que, veja, a biomassa permanece a mesma, o carvão sobe um pouco, o petróleo sobe e o gás sobe. Isso aqui é uma projeção do EIA, do Energy Information Administration dos Estados Unidos. Vamos em frente, por favor. E aqui, que acabou de ser publicado, então, pelo James Hansen, né? O consumo de energia primária em gigatoneladas de petróleo, em bilhões de toneladas de petróleo equivalente, em hexajoules por ano, então aqui bilhões de petróleo e aqui em hexajoules, tá certo? O que importa para a gente é ver que, portanto, entre 1900 e 2020, a mesma coisa acontece. Né? E aqui em termos do quê? Em termos de emissões de carbono. Né? Emissões de carbono por ano, vejo também que ela é correspondente ao aumento desse consumo de energia. Vamos em frente? Aí vejo que entre 2015, o Acordo de Paris, né, na COP21, e 2024, as emissões de CO2 aumentaram 8%.
Portanto, não há diminuição, em hipótese alguma, basta vocês perceberem, então, a inclinação dessas curvas, tá certo? Em termos de carvão, de petróleo, de gás e de cimento, e vocês veem que não há nenhuma mudança disso, a não ser em 2020, por causa da pandemia. Vamos em frente, por favor. E aqui a mesma coisa, o Departamento de Energia, Informação e Administração dos Estados Unidos, eles falam, bom, em 2020, essa era a coluna, né, em termos de quadrilhões, né, a unidade deles não importa, em 2022, quadrilhões de BTUs, né, que eles chamam de British Thermal Units, não importa, qualquer unidade não importa. E aí vocês veem o que? Isso aqui é a constatação. E essas outras aqui, esses 7 cenários até 2050, são esses cenários aqui, ó, baixo crescimento econômico, baixo custo de tecnologia do zero carbono, baixo custo de petróleo, caso de referência, que é o caso que eles consideram, o alto custo do petróleo, etc, etc. E o que nós vemos aqui? Pegar em cada uma dessas colunas, sei lá, se é preto, o cinza escuro, o marrom e o azul, é o consumo de combustíveis fósseis. E em todos os casos, o consumo de combustíveis fósseis aumenta. Então, nenhum deles ele é diminuído, inclusive no baixo crescimento econômico. Como vocês podem perceber, ele aumenta ainda assim um pouquinho. O carvão permanece mais ou menos o mesmo aqui, mas, de forma geral, o consumo de combustíveis fósseis aumenta em qualquer dos 7 cenários traçados até 2050. Vamos em frente. E aí vocês comparem, então, os investimentos feitos, né, em cada uma dessas colunas aqui. A coluna verde, amarela e cinza aqui é de renováveis, e a coluna marrom e preta é de fósseis, né? E aí vocês percebem que a partir de 2020, aqui, claro, tem uma queda muito grande por causa da pandemia, mas vocês percebem, então, que em bilhões de dólares, e em 2020 nós temos 783 bilhões de dólares de investimento, depois 800 e tanto, depois 900 e tanto. Né? Portanto, aumenta consistentemente, a partir da pandemia, novamente os investimentos, e aumenta os investimentos em renováveis também, mas não interessa os renováveis. O sistema climático não está interessado em quanto que a gente usa de renováveis. O sistema climático está interessado em saber quanto que a gente queima de combustível fóssil. É isso que é a única coisa que importa. E, na verdade, os investimentos mostram claramente que ninguém faz um investimento sem ter uma expectativa de retorno, e, portanto, sem entender que vai haver um consumo nos próximos anos em relação a isso. Em frente, por favor. Então, e aí que é o caso do Brasil, né? O petróleo é nosso, passado, né? Esse é um Greenpeace falando. Vamos em frente, a última, creio que exatamente de ontem, né? Lula diz a Alcolumbre que vai aprovar pesquisas para a exploração de petróleo na margem equatorial. Vamos em frente, acho que termina aqui. Exatamente.